Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jaine Honório, dando continuidade ao nosso projeto de resolução de questões de exames anteriores ao OAB. Neste vídeo nós resolveremos as questões de direito processual penal do exame de número 31. Então vamos às questões. Caio foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável. Ocorre que, apesar da capitulação, a denúncia apresentava-se confusa na narrativa dos fatos, inclusive não sendo indicada qual seria a idade da vítima. Logo após a citação, Caio procurou seu advogado para os esclarecimentos, destacando a dificuldade na compreensão dos fatos imputados. O advogado de Caio, constatando que a denúncia estava inepta, deve esclarecer ao cliente que, sob o ponto de vista técnico, com esse fundamento, poderia buscar. Pessoal, o artigo 41 do Código de Processo Penal, ele define todos os elementos que uma denúncia deve conter. Está lá. A denúncia ou queixa deverá conter a exposição do fato, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, ou, quando não identificado, esclarecimentos que o possam identificar, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. O Caio ele estava sendo acusado pela prática de um crime de estupro de vulnerável em razão da idade da vítima. No entanto, o promotor, quando do oferecimento da denúncia, ele sequer disse qual era a idade da vítima, ele sequer identificou essa vítima. E aí eu lhe pergunto, se ele não sabe nem definir quem é a vítima, qual seria a sua idade, como é que ele pode falar que o Caio fez é um estupro de vulnerável? Além disso, quem se defende de algo. Como eu vou poder me defender se eu não sei nem mesmo do que eu estou sendo acusado? Então, uma vez que a denúncia ela não contemplava os requisitos necessários que são estipulados no artigo 41, ela era sim considerada inepta, como foi dito pelo advogado. E nestes casos, quando a denúncia é inepta, qual é a consequência? O que é que a defesa ela deve buscar? Ela deve buscar pela rejeição da denúncia, que é prevista lá no artigo 395 do Código de Processo Penal. Logo no inciso 1, já diz que a denúncia ou queixa será rejeitada quando for inepta. Então, essa seria a solução. Mas aí, a questão ela também vai querer saber, se o juiz ele aceitar esse pedido de inépcia da denúncia e rejeitá-la, será que caberá ao promotor, ou ainda, se nós estivéssemos diante de uma ação penal de iniciativa privada, será que caberia ao autor algum recurso, alguma medida contra essa decisão que rejeita a denúncia? Sim, é possível a aplicação do recurso em sentido estrito previsto lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que, inciso 1, não receber a denúncia ou a queixa. Mas lembre-se, em se tratando da decisão que receber, ou seja, no caso de o juiz achar que a denúncia está sim apta e recebê-la, não caberá recurso em sentido estrito. Aliás, não caberá nenhum recurso. A medida que pode ser manejada nestes casos é a impetração de um habeas corpus, mas habeas corpus é remédio constitucional e não recurso. Então, da decisão que rejeita, que não recebe, que exclui a denúncia, cabe o rese. Da decisão que recebe, não cabe recurso, mas cabe habeas corpus. Então, a alternativa correta a essa questão seria a letra A, a rejeição da denúncia, podendo o MP apresentar recurso em sentido estrito em caso de acolhimento do pedido pelo magistrado ou ainda oferecer posteriormente nova denúncia. Durante longa investigação, o Ministério Público identificou que determinado senador seria autor de um crime de concussão no exercício do mandato, que teria sido praticado logo após a sua diplomação. Com o indiciamento, o senador ele foi intimado a, se fosse de sua vontade, prestar esclarecimentos no procedimento investigatório. Preocupado com as consequências, o senador procurou seu advogado para os esclarecimentos. Considerando as informações narradas e com base nas previsões constitucionais, o advogado deverá esclarecer. Pessoal, nós estamos diante de uma questão que exige conhecimentos a respeito da prerrogativa por foro de função. Saibam que, em se tratando de casos onde o autor do crime ele possui essa prerrogativa, o Ministério Público, a acusação, não precisa de nenhuma autorização
para o oferecimento da denúncia, ou seja, não há qualquer óbice nesse sentido. Vejam que aqui ele estava sendo investigado e ele poderia sim ser denunciado pelo Ministério Público. Da mesma forma, não existe nenhum impedimento para que essa denúncia ela seja recebida. No presente caso, como nós estamos tratando de um senador, o responsável pelo recebimento dessa denúncia, onde essa ação iria tramitar, é perante o STF. Portanto, o Ministério Público podia sim oferecer e o STF podia sim receber. Mas, para que essa ação fosse continuada, seria necessária a autorização, a deliberação da respectiva Casa Legislativa, no nosso caso, Senado Federal, ou seja, a partir do momento que é oferecimento e recebimento da denúncia, o STF tiver encaminhado tudo isso para o Senado e lá, então, os parlamentares decidiriam pelo prosseguimento ou não dessa ação durante o período do mandato. Quem vai trazer toda essa questão para nós é o artigo 53 da Constituição, que nos diz: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a sua diplomação, o STF dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Sustar interrompe-se a contagem do prazo prescricional e só então, ao fim do mandato, esse prazo continua e a ação ela pode, então, ter seu prosseguimento. Portanto, a resposta certa para essa questão seria a letra D. A denúncia pode ser oferecida e recebida independente de autorização parlamentar, mas deve ser dada ciência à Casa Legislativa respectiva, que poderá, seguidas as exigências, até o final, sustar o andamento da ação. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Tiago e Thales, imputando-lhes a prática do crime de sequestro qualificado, arrolando como testemunhas de acusação a vítima, pessoas que presenciaram os fatos, policiais responsáveis pela prisão, além da esposa do acusado Tiago, que teria conhecimento sobre o fato. Na audiência, por ter sido arrolada como testemunha de acusação, Rosa, a esposa, compareceu, mas demonstrou que não tinha interesse em prestar declarações. O MP insistiu na sua oitiva, mesmo com outras testemunhas tendo conhecimento sobre os fatos. Temendo pelas consequências, já que foi prestado o compromisso de dizer a verdade perante o magistrado, Rosa disse que tinha conhecimento, mesmo contra sua vontade, o que veio a prejudicar o seu marido. Por ocasião dos interrogatórios, Tiago, que seria interrogado por último, foi retirado da sala de audiência, enquanto o réu prestava suas declarações, apesar de seu advogado ter participado do ato. Vamos começar, então, pela questão do depoimento da Rosa, que era esposa de um dos réus. Ela sabia do crime que ele tinha cometido, e se ela chegasse em juízo e dissesse toda a verdade, sem dúvidas, ela o prejudicaria. Nestes casos, por se tratar de esposa ou familiar, que seja alguns lá que se caracteriza o CAD, vocês lembram disso, estudaram isso em direito de família, eles não são obrigados a dizer a verdade, justamente porque entre ter conhecimento da verdade e privilegiar a relação familiar que existe entre essas pessoas, ou seja, a lei preferiu por não obrigar essas pessoas a dizer a verdade, por não obrigar a um familiar prejudicar o outro. O artigo 208 diz: não se deferirá o compromisso, aqui alude o 203, aos doentes e deficientes mentais menores de 14, nem as pessoas do 206. Essas pessoas do 206 são ali as pessoas que são inclusas no CAD. Então, a Rosa ela entraria aqui. A única hipótese em que ela deveria dizer a verdade, dizer tudo o que ela sabia, é se o problema nos dissesse que ela era a única pessoa que presenciou o crime. Ou seja, ninguém sabe de nada do que aconteceu. A única forma de nós sabermos desse crime e de responsabilizarmos o réu é pela oitiva da esposa ou de qualquer outro familiar. Nesses casos, sim, ela vai ter obrigação. Mas não era. O problema diz que foram arroladas a vítima, pessoas que presenciaram, policiais, ou seja, tinha gente de sobra. A Rosa era só mais uma das pessoas que sabiam. Portanto, se ela não dissesse nada, não ia haver nenhum tipo de prejuízo. Iríamos ter outras provas testemunhais. Então,
ela não devia ter sido impelida a dizer a verdade. Logo, esse depoimento dela não podia ter sido considerado como uma testemunha, ela devia ser ouvida como mera informante. Ela não tinha a obrigação de falar com a verdade. Então, ele é nulo. Vamos pensar agora em relação ao interrogatório. Nós tínhamos 2 réus, um deles, quando for ser ouvido, na ocasião em que ele foi ser ouvido, o outro foi retirado da sala. E aí o problema ele vai nos questionar, existe alguma nulidade nesse sentido? Vocês sabem que a defesa, dentro do processo penal, do direito penal, ela se divide em defesa técnica, que é aquela exercida por um profissional habilitado, ou seja, por um advogado, e a autodefesa, aquela onde o próprio réu ele vai exercer sua defesa. Na autodefesa, nós temos diversos direitos compreendidos, dentre eles o direito de participação de todos os atos processuais. O réu ele tem direito de estar presente, quer seja na oitiva das testemunhas, quer seja, de repente, em uma perícia que vai ser realizada. Enfim, ele tem direito de presenciar tudo aquilo, afinal de contas, ele é o grande prejudicado da história. É ele que pode vir a sofrer uma sanção penal. Então, mais do que ter um advogado ali representando, é necessário que ele também esteja presente. Só que aqui nós não estamos falando de uma testemunha que vai ser ouvida. Nós estamos falando de um outro réu. Por que que nesse caso ele foi retirado da sala? Ora, porque é muito simples. A depender do que o outro dissesse, ele podia simplesmente copiar aquele depoimento. Ele podia simplesmente dizer a mesma coisa. Ele podia confirmar com uma verdade que o outro réu tivesse dito. Ou seja, aquela oitiva dos dois, ela não seria espontânea, natural. Ela seria, de certa forma, combinada. Então, para que não haja qualquer interferência na oitiva dos réus, eles serão sim ouvidos de forma separada, para evitar combinações, para evitar mentiras na hora da oitiva. E quem nos diz isso é o artigo 191 do Código de Processo Penal. Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente. E neste ponto não há nenhuma nulidade, não há nenhum prejuízo no sentido legal. Logo, nós responderíamos a essa questão com a letra C. Não teria direito de anular a instrução probatória com base na ausência do interrogatório, mas deveria questionar a oitiva de Rosa como testemunha, já que ela poderia se recusar a prestar as declarações. Durante a escuta telefônica devidamente deferida para investigar a organização criminosa destinada ao contrabando de armas, policiais obtiveram a informação de que Marcelo receberia naquele dia grande quantidade de armamento que seria repassada a Daniel, chefe da sua facção. Diante dessa informação, os policiais se dirigiram até o local combinado. Após informarem o fato à autoridade policial, que comunicou o juiz competente, eles acompanharam o recebimento do armamento por Marcelo, optando por não o prender naquele momento, pois aguardariam que ele se encontrasse com o chefe da sua organização para então prendê-los. De posse do armamento, Marcelo se dirigiu ao encontro de Daniel e lhe repassou as armas contrabandeadas, quando então ambos foram surpreendidos e presos em flagrante pelos policiais que monitoravam a operação. Encaminhados à delegacia, os presos entraram em contato com o advogado para esclarecimentos sobre a validade das prisões ocorridas. Pessoal, para responder essa questão, você precisa saber diferenciar o que é um flagrante preparado, que é ilícito, é ilegal, não é admitido no nosso ordenamento, de um flagrante retardado ou postergado, que é o que normalmente acontece na prática policial e, obviamente, não é ilícito, é perfeitamente permitido. No primeiro, que é ilícito, nós estamos falando de uma situação que não é de fato criminosa. Como assim? Não existe um crime. Existe sim um induzimento do agente a pensar que vai cometer um crime, quando na verdade esse crime nunca existiu. Nossa, Gênia, não estou entendendo. Então vamos supor com um exemplo. Imagine que esses policiais, durante essa interceptação, eles começam a entrar em contato com um dos agentes, se passando por um criminoso, fingindo que eles iam combinar, sei lá, de cometer determinado crime. E aí no dia os dois vão lá, achando que vão pegar armas, enfim, pegar drogas, coisas do tipo. Só que eles chegam lá e dão de cara com a polícia.
Não tinha arma nenhuma, não tinha droga nenhuma, isso tudo era uma grande mentira. A polícia inventou isso, criou essa situação para que ambos fossem induzidos a ir até lá, a praticar esse crime que em verdade nunca existiu. Ou seja, é tudo uma grande mentira. Isso não pode. Por que não pode? Porque não existia um crime. Se a polícia não tivesse induzido... Eu estou utilizando o termo polícia, gente, mas pode ser qualquer outra pessoa que esteja relacionada ali na persecução penal. Normalmente, quando nós falamos da fase investigativa, nós estamos sim nos referindo à polícia, mas não há óbice para que... Enfim. No entanto, se essa situação foi armada, não existe um crime. A polícia foi lá e mentiu para os caras, para eles acharem que iam lá pegar droga, pegar arma. Chegou lá, não tinha nada, só tinha polícia e foi todo mundo em cana. Isso aí não pode, porque eles não tinham planejado crime algum. Foi a polícia que planejou, de forma mentirosa, mas planejou. Então, não pode, isso é flagrante preparado. Existe súmula do STF nesse sentido. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. É crime impossível, porque se eles chegarem lá e não tiver arma, não tiver droga para pegar, então não tem crime nenhum. Por mais que eles tivessem demonstrado a vontade de ir até lá. Mas não tem. Agora, outra situação muito diferente, e é isso que o problema traz, a polícia ela toma ciência de um fato que é criminoso e que de fato vai existir. Ou seja, foram os próprios agentes que combinaram. Não houve qualquer interferência da polícia. Isso não é uma mentira. Eles vão efetivamente se encontrar para trocar as armas, para contrabandeá-las. Ou seja, isso é um fato criminoso. Existe, de fato, um crime. E a polícia vai lá, se dirige até o local. Só que quando eles chegam, ao invés de já efetuar a prisão de um dos agentes que é criminoso, eles falam, vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar até o segundo chegar, até eles começarem a trocar as armas, e aí sim a gente vai prender todo mundo. Isso é proibido, gente. De forma alguma. Isso não só não é proibido, como é muito mais inteligente. Por quê? Para que eu vou prender um só agente? Correr o risco de o outro chegar, ver tudo e escapar. Ou ainda, de repente, eu prendo esse agente e ele ainda nem tá com as armas. Então é melhor eu esperar para que os dois estejam ali e eu consiga garantir a prisão dos dois. Além disso, para eu pegar o momento exato em que eles vão trocar essas armas. E aí, eu vou trazer uma robustez de prova muito maior para o meu inquérito. Quando eu for indiciar e eventualmente o promotor denunciar, nós vamos ter um indício maior de que esse crime aconteceu, do que eu só chegar lá e prender um deles e correr o risco de não ter arma, do outro fugir. Isso não é ilícito. Então, a resposta para essa questão seria a letra C. É um flagrante legal, tratando-se de flagrante retardado, que também pode chamar de esperado, diferido ou postergado. Mariana foi vítima de um crime de apropriação indébita consumado que teria sido praticado por Paloma. Ao tomar conhecimento de que Paloma teria sido denunciada pelo crime mencionado, inclusive sendo apresentado pelo MP o valor do prejuízo sofrido pela vítima e o requerimento da reparação do dano, Mariana passou a acompanhar o andamento processual, sem, porém, habilitar-se como assistente de acusação. No momento em que constatou que os autos estariam conclusos para a sentença, Mariana procurou seu advogado para a adoção das medidas cabíveis, esclarecendo o temor de ver a ré absolvida e não ter seu prejuízo reparado. Pessoal, o assistente de acusação ele pode se habilitar a qualquer momento do processo. Pode ser desde o início da ação ou mesmo, eventualmente, após a ação já ter sido iniciada. Isso vai depender muito do interesse dessa vítima em ver a responsabilização da ré. Aqui no caso, a Mariana estava assim, acompanhando o processo desde o início e ela via que o MP estava fazendo tudo, só que ali no momento da apelação acabou que o promotor perdeu o prazo e não ofereceu o recurso. E aí ela ficou com medo de que eventualmente a ré ela fosse absolvida e só aí então é que ela pensou na possibilidade de um assistente de acusação para defender os seus interesses. É possível? Sim, é perfeitamente possível. O artigo 598 nos diz que, nos crimes de competência do júri, juiz singular, se da sentença não for interposta pela ação pelo MP no prazo legal, que foi o que aconteceu, o ofendido ou qualquer das partes enumeradas no artigo 31
ainda que não se tenha habilitado como assistente, ou seja, era o caso dela, ela ainda não tinha se habilitado, pode interpor recurso de apelação que não tenha, porém, efeito suspensivo. E o prazo para esse recurso será de 15 dias do dia em que terminaria o prazo pelo MP. Então, a resposta seria a letra B. Poderá ser apresentado recurso de apelação diante de eventual sentença absolutória e omissão do Ministério Público por parte de Mariana, que é a ofendida, por meio de seu patrono, ainda que não esteja no momento da sentença habilitada como assistente de acusação. Então, sem crise, o assistente de acusação ele pode sim ser habilitado a qualquer momento no processo, ainda que só na fase de apelação. Última questão. Ricardo foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. No dia anterior à sessão plenária do Tribunal do Júri, o defensor público, que assistia Ricardo até aquele momento, acostou ao processo a folha de antecedentes criminais da vítima, matérias jornalísticas e fotografias que poderiam ser favoráveis à defesa do acusado. Ou seja, um dia antes da sessão plenária, o defensor foi lá e acostou novas provas ao processo. O Ministério Público, em sessão plenária, ele foi surpreendido por aquele material do qual não tinha tido ciência. Mas o juiz ele manteve o julgamento para a data agendada e após o defensor público mencionar aquela documentação, o Ricardo ele foi absolvido pelos jurados. Isso tudo aconteceu no dia 23/10/2018, uma terça-feira. No dia 29, o Ministério Público apresentou o recurso de apelação, acompanhado das razões recursais, requerendo a realização de um novo júri, pois a decisão dos jurados havia sido manifestamente contrária à prova dos autos. Esse foi o fundamento dele. O tribunal conheceu do recurso interposto e anulou o julgamento, determinando nova sessão plenária, sob o fundamento de que a defesa se utilizou em plenário de documentos acostados fora do prazo permitido pela lei. A família de Ricardo procura você como advogado para patrocinar os interesses do réu. Então vamos lá, gente. A gente está diante de uma seguinte situação. O Ricardo, ele é o réu, ele está sendo processado pela prática de um crime de homicídio qualificado e nós já estamos, então, na fase do júri. A audiência ela vai acontecer, a sessão plenária já foi marcada, mas existe prazo, tanto para a defesa quanto para a acusação, para juntarem as provas nos autos. Ocorre que a defesa ela não observou esse prazo. E um dia antes da sessão plenária, ela foi lá e juntou folha de antecedentes da vítima, ou seja, para dizer que a vítima era uma pessoa criminosa. Foi lá e juntou matéria de jornal, foi lá e juntou foto, tudo sem a acusação ter ciência. E em razão de todas essas provas, os jurados entenderam que de fato o Ricardo ele era inocente e foram lá e absolveram. Ok. O promotor ele ficou inconformado e ele foi lá e apresentou o recurso de apelação. Só que no recurso dele, ele fundamentou falando que a decisão era manifestamente contrária às provas. Em momento algum, ele arguiu a nulidade daquelas provas. Em momento algum, ele disse que a defesa juntou as provas fora do prazo. Mas foi desta forma que o tribunal decidiu. O tribunal foi lá e anulou a sessão plenária, afirmando que a defesa não poderia ter juntado novas provas fora do prazo. Mas eu te pergunto, o tribunal ele pode decidir com fundamento contrário àquele da apelação? Ou seja, ele pode tratar de um mérito que sequer foi suscitado no momento da apelação? Não, ele não poderia fazer isso. Eu trouxe para vocês duas súmulas. A primeira delas, número 160 do STF, é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício, ou seja, o fato de a defesa ter juntado as provas fora do prazo era uma nulidade. Só que essa nulidade ela não foi arguida pela acusação quando da apelação. Então, o tribunal ele não podia ter decidido sobre uma matéria que não foi arguida pela acusação. Logo, essa decisão ela é nula. Eles não podiam anular a sessão plenária sob aquele fundamento.
Além disso, a 703 diz que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição, ou seja, se o fundamento do promotor era de que a sessão devia ser anulada porque os jurados decidiram em contrariedade às provas, o que o Tribunal de Justiça devia fazer é falar, de fato, a decisão ela é contrária às provas, então vamos anular. Ou não, a decisão não é contrária às provas, então vamos manter. Mas não em relação ao prazo em que isso foi juntado, porque não foi esse o fundamento utilizado pelo promotor. Então, a resposta para essa questão só poderia ser a letra C. Não poderia o tribunal anular o julgamento com base em nulidade não arguida, mas tão só reconhecer, se fosse o caso, que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos. Então, lembre-se. E isso vale não só no júri, mas em qualquer apelação. Se o promotor ou a acusação apelar sob um fundamento, a decisão do tribunal tem que se dar em relação àquele fundamento. Ainda que exista outra tese, ainda que o problema te traga outras informações, como nesse caso, havia uma nulidade pela defesa ter juntado a prova fora do prazo, o fato é que isso não foi alegado pela acusação no momento da apelação. O tribunal, então, não podia decidir. Além disso, o tribunal ele também não pode reformar a decisão piorando a situação do réu. Ou seja, cabe a eles tão somente analisar o mérito daquilo que foi suscitado, quer seja pela defesa, quer seja pela acusação. Então, a resposta a essa correta seria que não, o tribunal não poderia ter anulado o julgamento, não sob este fundamento. Pessoal, nós encerramos então as questões do exame de número 31 da matéria de Direito Processual Penal. Continuem firmes nos estudos. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês para resolvê-las. Até mais!